Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje o nosso convidado é o Cristiano Oliveira. Ele vai contar um pouco da experiência dele com a expansão de consciência e como isso ajudou na cura do vício em pornografia que ele tinha. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Olá, Cristiano, tudo bem? Tudo bem, Gleiber? Prazer, boa tarde. Satisfação estar falando contigo aqui. É um prazer ter você aqui no Relato Ayahuasca, né? Que legal. Vamos lá, conta um pouco da sua história, como é que você chegou às medicinas sagradas? Prazer estar falando contigo. Eu sempre escuto o programa. Então, eu tive a honra de conhecer as medicinas há exatos 9 meses atrás. Eu até estou brincando aqui esses dias com meus colegas lá da casa que eu frequento, que é um parto, né? Já se são 9 meses. E está nascendo uma criatura realmente nova. Eu estou no meu 10º trabalho, nesse tempo que eu estou consagrando, e muitas coisas mudaram realmente na minha vida. Mas para chegar nesse ponto de mudança, eu gostaria de falar como essa história começou. Já fazem 2 anos que eu recebi o convite, um padrinho da minha esposa começou a consagrar ayahuasca há 13 anos atrás. E ele vinha de um vício gigante de cocaína, álcool, drogas, um monte de coisa. E eu ouvia de longe as histórias, né? Fulano era doido e agora ele tá bem, tá uma bênção. Eu sempre ouvi de longe, mas com certas reservas, eu não acreditava muito. Quando foi há 2 anos atrás, por coincidência, aqui em casa eu tive um problema, né? A casa começou a dar uma rachada, e aí ele mexe com construção civil, ele vinha ver o que estava acontecendo. E aí nessas obras que estavam fazendo aqui, o astral estava atuando já, né? O que estava rachado não era a minha casa, era eu, trincando por dentro. E aí ele sentou comigo para conversar, aí do nada ele começou a comentar: irmão, tô sentindo uma coisa negativa em você, se você quiser conhecer onde eu frequento, eu tenho certeza que você vai gostar, tal. Eu falei: ah, beleza, obrigado, né? Ouvi tudo que tinha para falar e, sabe, engavetei no cérebro e ficou. Fiquei mais 2 anos sofrendo ainda, que eu tava com uma depressão enorme desde os 16 anos de idade, agora eu tô com 42, e isso foi mascarando com álcool, com drogas, cigarro, uma série de coisas erradas que eu fazia, e até que chegou num ponto que estava insuportável. Aí eu não tinha fé em mais nada, a minha depressão agravou, que eu perdi meu pai agora, recente, e aí a depressão piorou. E a minha esposa falou assim: olha, não aguento mais, ou você procura alguma coisa, ou você vai embora de casa, né? Você tem que ter fé em alguma coisa, nem que seja alguma pedrinha, sei lá. Um dia que eu estava muito mal, eu liguei para esse padrinho dela e pedi socorro, né? Falei: olha, eu não sei como é que vocês chamam isso, é ritual, se é reza, se é missa, se é culto, eu não sei o nome que vocês colocam aí, mas me põe meu nome no próximo que tá ruim aqui. E realmente eu tava para fazer uma besteira, tava muito mal na época. E fui sem saber de nada, não sabia o que era ayahuasca, não sabia o que era a pé, sananga, eu nunca tinha ouvido falar de nada disso. Fui de peito aberto mesmo. E já nessa primeira experiência que eu cheguei para compartilhar o chá, conheci alguns indígenas que estavam presentes no recinto lá e vi uma simplicidade enorme que eu nunca mais tinha visto em um ser humano, né? Tava um frio nesse dia, irmão Gleiber. Tava uns 3 graus lá. E os caras descalços, só de camiseta, a noite toda nessa pegada na beira da fogueira lá. E aí, quando eu tomei a medicina a primeira vez, eu fiquei num estado estático, assim, sabe? O meu corpo travou. Eu fiquei a noite toda sentado, sem mexer um dedo, assim. Mas por dentro tava tendo uma revolução enorme. Já no final desse ritual, quando terminou, teve a partilha, né, com os irmãos. Aí perguntaram: vocês que estão aqui a primeira vez, sentiu alguma coisa? E aí eu começava a tatear, assim, no corpo. Eu tava procurando a sensação que eu tinha antes de depressão. Parece que eu tinha tirado uma mochila de 50 quilos das costas. Eu procurei no dia seguinte, comentei isso com os irmãos. Falei: nossa, eu tô leve, eu não sei para onde foi aquilo que eu tava sentindo. Foi graças a Deus, né? Essa foi a primeira parte da minha libertação. Já nessa primeira reunião, graças a Deus, eu me livrei da depressão, me livrei do alcoolismo, nunca mais bebi. Eu tinha um vício em tabagismo dos 16 até os 41, nunca mais também. Experimentava drogas de vez em quando, nunca mais tive vontade também. Já na primeira reunião, me livrei de tudo isso. E aí vem a segunda parte, né, que eu comentei com o irmão, que vem a briga real minha, que eu estava mascarado atrás desses problemas, que era contra a pornografia. Hoje a gente tem, eu acho que 22 milhões de pessoas que têm esse problema com esse vício em pornografia. E é preocupante, assim, que parece que não, mas acaba virando uma doença. Sim. Faz com que a gente deixe de fazer várias coisas por causa do vício. Então, a pornografia, ela é um problema hoje na nossa sociedade. Realmente, né? O meu problema realmente começa a resolução a partir do meu segundo trabalho na medicina, que foi do primeiro para o segundo que eu me conscientizei e admiti para mim mesmo qual que era o meu problema, que era esse vício na
pornografia, que eu achava que era uma coisa boba, uma coisa corriqueira, e era isso que estava contaminando todas as áreas da minha vida. Estava bloqueando o meu lado espiritual, estava bloqueando o meu lado emocional, estava interferindo no meu casamento e chegou no ponto que estava interferindo até na minha vida profissional. E era um problema espiritual, né? Comecei a buscar uma ajuda para isso e vendo na internet a pornografia é uma coisa tão forte, era tão efeito da cocaína no cérebro, né? Estava acompanhando um estudo que o rapaz colocou que libera uma coisa no seu cérebro que é um vício, né? É como se fosse uma droga mesmo, que você sente a necessidade de estar usando a todo momento. Sim, eu sempre trabalhava com os olhos fechados, e aí nesse dia eu recebi a orientação de observar. Eu abri meus olhos e comecei a ver como que era o ritual propriamente dito, né? Um irmão ajudando o outro, um fazendo limpeza, o outro amparando, um precisando de um abraço, um bailando, um tocando djembe. Comecei a ver a interação entre os irmãos. E aí comecei a me questionar por que que eu não conseguia fazer aquilo, eu não ficava preso na cadeira. E aí me falaram, não é que você está preso na cadeira, você está preso na sua vida. Você está barrado por uma força enorme que está na sua frente. E você sozinho não vai conseguir. Peça ajuda para os seus irmãos. E aí eu me abri, chamei os irmãos que eram mais próximos lá, me abri para eles. Falei, olha, eu tenho muita vergonha disso, né? Que a pornografia ela dá esse feedback assim de você não conseguir falar com os outros, né? É uma coisa vergonhosa. É bonito você chegar assim na frente dos irmãos e falar, olha, me libertei, igual lá na casa que eu frequento. Irmão, você vê lá que se libertou do vício em crack, 10 anos de crack. Tem irmãos lá que são 30 anos de cocaína. Mas você não vê um irmão batendo no peito e falar, olha, tive problema com pornografia. Não é uma coisa, é como se fosse uma droga lícita, né? Ninguém fala sobre isso. E a partir do momento que eu me abri para os guardiões da casa, eles começaram a me dar orientações. Irmãos, muda algum hábito seu, procura evitar coisas que te disparem esse gatilho. Leva o rapé para você consagrar na sua casa quando você estiver aflito, estiver prestes a fazer clicar numa coisa que você não deve, consagre um sopro. E aí eu fui para uma cerimônia de roda de cura de rapé a primeira vez, né? Que eu tinha medo, morria de medo, saí e aprendi, não pode ter medo da medicina. E aí eu consagrei o rapé a primeira vez, eu senti uma paz enorme e falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que estava faltando para mim, né? Que eu consagrava a ayahuasca e voltava só no outro mês. Então, na ayahuasca você consagra, os primeiros 10, 15 dias você está digerindo a cerimônia que passou, e depois você começa a apanhar de novo, e depois você volta e estava aquele processo, né? Limpa, suja, limpa, suja. Aí eu descobri o rapé, graças a Deus por isso, porque eu trouxe ele para casa. E aí, toda vez que eu tinha dificuldades, eu consagrava o meu sopro aqui em casa, e isso fez toda a diferença para mim. Foi a partir daí que eu comecei a me limpar. E aí, conforme eu fui me liberando com a minha limpeza, eu comecei a me liberar nos meus trabalhos lá na ayahuasca. Sim, começou a parar a trava. Isso, comecei a levantar, ir no banheiro sozinho, consegui tocar instrumentos, recebi um batismo assim da maraca, né? Tipo, a maraca me escolheu, né? Eu estava fazendo os movimentos com a mão e eu não sabia o que que era. Um dos guardiões viu e falou: Nossa, ele deve estar precisando de instrumento. Aí me deram a maraca na mão, comecei a tocar, comecei a me questionar, mas eu não sei tocar, né? Aí vem uma entidade enorme indígena, cara, foi uma coisa muito mais lindas que eu já vi na vida, né? Se colocou em cima de mim e falou: Vou te ensinar a tocar. Eu comecei a tocar. Aí eu tive uma visão de mim mesmo tocando eu fora do meu corpo, e cada toque daquela maraca ia limpando uma parte do meu espírito, da minha vida. No trabalho seguinte eu já comecei a bailar. Na vida pessoal, nada, não danço nem dois para lá, dois para cá. Quando eu fui ver, eu estava lá no meio da cerimônia bailando. No outro trabalho seguinte, eu estava tocando djembe ao redor da fogueira. E aí foi, graças a Deus, eu fui evoluindo dentro do trabalho com a ayahuasca e dentro da minha vida. Hoje em dia eu consigo sentar para assistir uma televisão, e a pornografia está incrustada em quase que tudo, né? Você vai assistindo um comercial de pasta de dente e já pula a mulher assim, sem roupa para fora, né? Tipo isso hoje em dia. Hoje eu consigo assistir um filme, consigo sair na rua, consigo fazer caminhada, consigo ir para o meu trabalho e voltar sem a maldade que eu tinha no olhar. Era um olhar pornográfico que eu tinha, não era só questão de assistir vídeos, era um olhar de maldade. E hoje eu estou recuperando uma pureza que eu nem sabia que eu era capaz de ter novamente. Não sabia que eu era capaz de sentir essa pureza de novo, de enxergar meus irmãos, minhas irmãs como irmãos mesmo, não com olhar de malícia, não com olhar errado. A medicina continuou se mostrando para mim ao longo desses 10 trabalhos que eu participei como uma
uma mãe professora mesmo, né? Foi me ensinando sobre mim mesmo, sobre as minhas sombras e me ensinando a lidar com essas sombras. Eu nunca vou conseguir vencer totalmente, mas eu vou aprender a conviver com isso e me equilibrando entre o bem e o mal, mas achando um jeito de viver que sem causar sofrimento à minha família, a mim mesmo e ao mundo. Meu casamento começou a melhorar 100%. Por irmão ter uma ideia, né? Eu vim para o primeiro trabalho, eu estava tão ruim na época que não tinha perspectiva de vida praticamente. Durante o mês que seguiu a esse primeiro trabalho, eu tive uma mudança tão grande de personalidade, de caráter, de tudo. Foi uma mudança tão grande, foi da água para o vinho. E aí a minha esposa, né, viu me preparando para ir para a segunda cerimônia. Eu só estava me arrumando para ir, né? Que ela me perguntou: agora você vai ficar consagrando esse chá direto? Eu falei: pô, tá me fazendo bem e tal. Aí eu comecei a me arrumar. Quando foi no final do dia, eu já estava de saída já para ir. Ela, você tá indo? Eu falei, vou. Então me espera que eu vou com você. E ela foi junto comigo, começou a consagrar junto comigo pelo exemplo. Eu não chamei, não fiz propaganda, não fiz nada, né? Que quando você faz a consagra a primeira vez, você quer trazer todo mundo, né? É uma coisa tão boa que você sente. Mas eu não fiz nada disso, eu me controlei e ela quis ir por exemplo que eu tive, né? Aí no terceiro trabalho, a minha filha, né? Ela tem, na época tinha 14 anos, agora tá com 15. No terceiro trabalho, ela, quero ir conhecer isso aí que o pai tá fazendo, que tá mudando tanto, que eu quero ver o que que é isso. Aí minha filha foi também consagrar, uma das maiores alegrias que eu tive, assim, minha esposa, minha filha, ela consagrando. Elas não vão direto, né? Igual eu tô indo todo mês, mas às vezes que elas foram, fizeram total diferença aqui no convívio familiar, que elas aprenderam a respeitar o que eu estava passando, né? Que as pessoas de fora enxergam nós que consagramos a ayahuasca como se fosse um doido, né? Mas, sei lá, mas alguns acham que é uma droga. Sim, existe um preconceito em cima, né? Mas aí elas viram na minha vida, né? Eu prestei um testemunho com a minha própria vida de como isso está fazendo bem. E aí eu comecei a destravar várias coisas na minha vida, e uma delas foi minhas escritas, né? Que eu, desde a adolescência, que eu escrevia bastante coisa. Eu era meio que o estereótipo, né, do roqueiro doido, né, que sempre foi assim na minha vida. Depois eu travei, né, comecei a escrever umas coisas muito depressivas e eu mesmo fiquei com medo do que eu estava escrevendo e travei. E aí, durante um trabalho de ayahuasca, eu recebi um ensinamento, assim, de, irmão, você tem que compartilhar o que você está vivendo com outras pessoas. Só que eu tinha uma timidez enorme. Eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir expressar? Eu falei, usa a sua arte. Comecei a escrever uns textos, aí eu ia ler, ficava com vergonha da minha voz, aí ficava com vergonha do texto, aí vinham os ensinamentos durante o ritual, né? Não, você tem que começar a ajudar outras pessoas a se curarem também, que era o que estava em voga na época, era a depressão, né? Comecei a compor uns textos sobre isso, e comecei a postar no grupo que a gente tem lá da casa que eu frequento. Comecei a postar para 10, 20, 30, 40 pessoas, uma coisa que até meses atrás eu achava inimaginável, eu morria de vergonha. Comecei a postar, os irmãos começaram a me procurar falando que estava ajudando eles, irmãos com muito mais tempo de caminhada que eu, irmãos com 5, 10 anos, e falando que meus textos, eu com 2, 3 meses de medicina, estava ajudando eles. E aí me pediram autorização para mandar para outras casas que eles frequentavam. Aceitei com o maior prazer. E aí tem um pessoal que vai lá para Bahia, lá tem pessoal que consagra medicina lá, e pediram autorização para colocar meus textos para lá. Eu falei, nossa, que ótimo. E agora, recente, um irmão que estava compartilhando comigo, ele é belga. Ele estava aqui, passou uns meses aqui no Brasil, por conta da filha dele, e viajou para o país dele de origem e pediu autorização para divulgar meus textos por lá também. Eu fiquei, nossa, fiquei com o maior prazer, né, de poder compartilhar. Tive a oportunidade de mostrar meu trabalho em teatro já com um monte de gente assistindo e não era nada relacionado à medicina. Eu fui lá com a cara e a coragem mesmo e falei. Então essa é mais uma trava que tinha na minha vida, né, que era a timidez, que a medicina também me ajudou muito a lidar. E agora, olhando para essa caminhada ao longo dos meses, eu vejo que Deus sempre teve comigo, só que não aquele Deus vingativo, punitivo, aquele Deus que era pregado para mim naquele formato quadrado da igreja. Não, o Deus que está agindo na minha vida, é uma força viva que está agindo, é um Deus de amor mesmo. As pessoas hoje em dia julgam muito e esquecem que o Deus mesmo é amor. Não é o Deus é amor da placa da igreja, não, é o Deus amor que está dentro de nós. Hoje em dia eu tenho o maior prazer em abraçar um irmão. Antes eu tinha aquele lance de o masculino corrompido, né? De você não pode demonstrar fraqueza, você não pode chorar, você não pode demonstrar sentimentos pelo seu irmão. Hoje em dia eu consigo abraçar um irmão, olhar no olho dele e falar que eu amo ele, sem
sem receio, sem malícia, a mesma coisa com uma irmã. Estou aprendendo isso dentro da casa que eu frequento, estou levando para minha vida pessoal também. E está sendo um prazer enorme me libertar desses males que estavam me assolando há tantos anos, né? Eu comecei a sentir esses males quando eu tinha 10 para 11 anos. Comecei a me libertar com 41, né? Então, bem dizer, 30 anos vivendo tudo errado. E agora, na questão de 9 meses que eu estou consagrando a medicina, nesses 9 meses foi como se fosse uma gestação e agora estou sentindo que está saindo um novo cristiano para o mundo, um novo ser propriamente dito. Isso é um prazer enorme. E você não tem cara de 40 anos, tem cara de mais novo. Eu tava ouvindo, eu falei, caramba, ele é novinho, né, meu? É que você também começou cedo. Você falou que tem uma filha de 15 anos? Sim, minha filha agora está com 15 anos. Eu casei com a minha esposa novo, né? Eu casei com 17 anos. A gente está indo para 20 e tantos anos já, né? Esse ano aqui, se não me engano, a gente já faz um jubileu de prata, né? 25 anos casados. Mas a gente está começando a ter alegria no casamento, me dizer, agora. Que agora que eu estou dando valor realmente para as pessoas ao meu redor. Recuperei meu amor próprio, né? Que até então eu me achava um zero à esquerda, né? Por causa dessa sujeira que eu carregava comigo. Eu tinha muito ódio, assim, por mim mesmo. Só que hoje eu percebo, não era ódio de mim mesmo, era ódio da sujeira, porque aquela sujeira não fazia parte de mim. Eu não gostava daquilo, não sabia expressar. É engraçado porque no meu primeiro trabalho, um irmão encostou do meu lado lá, um dos guardiões da casa, e perguntou por que eu estava ali, né? Eu falei, olha, estou aqui para consagrar porque eu estou passando por isso, 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 isso e isso. E foi muito lindo isso. Eu tive até a oportunidade de agradecer ele recentemente aqui, até chorei agradecendo ele, literalmente, porque ele olhou para mim, pegou na minha mão e falou, irmão, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Cristiano. Aí ele pegou na minha mão e falou, prazer, eu estou te cumprimentando agora, mas amanhã, depois do ritual, eu vou te cumprimentar de novo, que eu vou estar cumprimentando um outro Cristiano. Vai ser outra pessoa que eu vou estar falando amanhã. Ele meio que profetizou isso. E a gente nem estava na força, ele profetizou isso. E aí fomos lá para consagrar, né? Tomei as 3 doses, passei a noite toda. E no outro dia, quando eu falei que estava me tateando, procurando a depressão que estava dentro de mim, eu não achei. Foi uma coisa assim mágica. Eu falei, caramba, meu, eu tô me sentindo leve. Cadê aquele negócio que eu estava sentindo, né? Aquele, naquele êxtase que eu estava. Esse irmão parou bem na minha frente e me estendeu a mão e falou prazer. Aí eu falei, prazer, Cristiano. Ele falou, falei que você ia estar outra pessoa. E, nossa, isso foi lindo, né? E agora eu tive a oportunidade de encontrar esse guardião lá na casa e dar esse testemunho para ele. Eu nunca tinha falado isso para ele. Falei, expressei meu amor por ele, por essas palavras, e foi muito lindo. Foi muito bom. Nossa, é. E é uma caminhada agora que é de um exercício, né? Sim, De começar a quebrar velhos hábitos e criar novos hábitos, hábitos saudáveis, né? Igual você estava falando de escrever. Daqui a um tempo você pode estar fazendo rezos aí sim, para as pessoas cantarem. sim. Isso é muito gratificante. Você é a primeira pessoa que fala sobre isso. Eu cheguei num ponto, irmão, que eu mencionei no começo do meu relato, estava interferindo no meu casamento, porque eu não conseguia mais enxergar a minha esposa como sendo minha companheira, minha mulher propriamente dita. Às vezes eu estava com ela e lembrando de algum vídeo que eu assisti, lembrando de alguma mulher que eu vi na rua. Era uma coisa horrível, né? Você consumir essa pornografia independente do meio. As primeiras revistinhas chegou na minha mão, eu tinha 9 para 10 anos. Aí quando eu tinha 13 para 14, aí eram esses vídeos VHS que você citou. Depois de um tempo era DVD que te vendia na banca de jornal, assim. E hoje para internet, 2, 3 cliques, você está assistindo um vídeo de música, 2, 3 cliques a mais, você já está num vídeo de pornográfico tailandês, com, sei lá, umas coisas mais absurdas possível. E isso estava me sujando a mente, o corpo e o espírito. Depois eu fui estudar sobre quando você dá vazão para esse sentimento com um celular na mão que seja, tem vários obsessores, né? Várias energias malignas que se apossam de você e grudam e vão te arrastando para uma coisa cada vez pior. Você começa a ver vídeo hétero, daqui a pouco você está vendo vídeo bi, daqui a pouco você está vendo vídeo homo, vídeo trans, vídeo com animais, vídeo com coisas que você, na sua vida normal, você jamais faria. E você vai abaixando a sua régua moral com esses vídeos, e isso incentiva pessoas a irem para o adultério, a se prostituírem, a ficarem com um monte de pessoas, e nunca se satisfazendo, né? Isso que eu ficava surpreso com a pornografia. Por quê?
Às vezes eu passava a noite toda nesse vício de assistir e me tocar, e assistir outro. Às vezes eu passava a noite toda acordado, aí dormia uma meia hora para ir trabalhar, chegava no trabalho e já estava vendo vídeo de novo. Você nunca se satisfazia, porque é como se fosse um obsessor que está contigo, é uma coisa que está com você, que quer que você vá até a morte mesmo, né? Não sei se existe overdose disso. Tem obsessores que fazem uma overdose faz a pessoa ter uma overdose de cocaína, de crack, de pornografia, eu nunca ouvi falar, mas a overdose disso, ela se traduz na sua vida, porque você não consegue mais ter uma relação saudável com ninguém. Você olha para uma colega de trabalho com malícia, você vai para a academia, você está olhando para a menina da esteira do lado com malícia, você está vendo malícia em tudo. A overdose disso é você não conseguir mais ter uma pureza com nada. E eu cheguei se existe uma overdose disso, eu cheguei nesse ponto, eu não conseguia mais conviver, sabe, sem enxergar a maldade nas coisas. E aí que entrou a medicina. Eu estava doente e a medicina entrou para começar a me sanar, realmente. Lógico, eu tinha outras coisas, né, para eu camuflar essa dependência que eu tinha. Eu estava com depressão, eu achava que era por causa de um luto, eu achava que era uma tristeza. Não era, minha depressão provinha do meu vício da pornografia, então estava tudo amarrado. Então, me livrei no primeiro trabalho com a ayahuasca, me livrei da depressão, alcoolismo, drogas, tabagismo. Mas esses 4 problemas não eram o problema principal, era só os acessórios do problema. Então, as pessoas que estavam de fora viram que eu parei de beber, achou que eu estava salvo, que eu estava de boa, vindo, nossa, você parou de fumar, parou com isso. Essas são as coisas visíveis, mas a coisa invisível, aquela que você faz escondido, ninguém estava vendo. E aí eu tive que admitir para mim mesmo que eu tinha um problema. E aí eu procurei minha esposa, falei com ela, comentei exatamente o que eu estava passando, e aí ela começou a me ajudar. Aí quando eu conversei com os guardiões lá da casa, conversei com o padrinho, conversei com minha madrinha, comecei a me abrir para o mundo, comecei a tornar público uma coisa que eu sabia que se continuasse privada ia acabar me matando, literalmente. Aí quando eu comecei a pedir essa ajuda, não foi porque eu decidi por conta própria. Não foi a medicina que me orientou para isso. A medicina que falou: olha, você precisa de mais ajuda, você precisa se abrir, você precisa perder a vergonha. Vergonha é você sofrer sozinho. Isso é a vergonha. E aí a medicina me abriu os olhos para isso. E aí comecei a usar o rapé para fins meditativos aqui em casa, né? Eu tomava o meu sopro, fazia minha limpeza e ficava lá meditando, ouvindo as músicas, ouvindo rezos. E isso foi mudando a minha frequência. Eu comecei a vibrar com outra frequência. E aí, pouco a pouco, eu fui me limpando. E hoje, graças a Deus, eu tô livre disso daí. Eu consigo, igual eu falei, né, assistir as coisas, ver as coisas sem esse olhar. Como se eu tivesse realmente, nesses 9 meses de medicina, como se realmente eu tivesse nascido de novo. Mas você sabe que você estava falando de obsessor? O obsessor, ele se liga pela sintonia que a gente está vibrando. É nós que atraímos eles, pelo aquilo que nós estamos fazendo com nossos desejos. Então, se você tem algum desejo em droga e você está em ambientes onde rola muita droga, esses obsessores vão ficar do teu lado, porque é a energia que eles querem. Então, é de todos os tipos, desde tem pessoas que têm obsessão por dinheiro, obsessão por droga, por sexo, né, por milhares de coisas. Esses obsessores são pessoas que partiram da vida, só que elas estão presas nesses desejos carnais e é onde elas não conseguem se liberar disso. Então elas ficam vagando, se conectando a essas pessoas e se alimentando dessa energia que elas querem, que é essa energia desse vício, que elas não conseguem sair. É bom para nós, né, cara, sair dessa sintonia de vício. Sim, eu cheguei a um ponto de não estar me reconhecendo mais. Me olhava no espelho nessas madrugadas que eu passava praticamente insônia assistindo essas coisas. Eu olhava no espelho e eu via uma coisa feia ali, eu não via eu mesmo, como se eu estivesse vendo outro ser ali. Eu estava como se fosse no piloto automático, né? Eu sentia que estava no banco do passageiro e tinha alguém dirigindo o carro que não era eu. Era essa a sensação exata que eu tinha. E hoje eu sinto que eu voltei para a direção do veículo. A medicina limpou, me lavou assim, né? Me deixou realmente livre disso e está me direcionando para a espiritualidade. Quando eu era mais novo na igreja evangélica, alguma coisa boa eu guardo para mim, o que não serve eu descarto.
Na casa que eu frequento, né, como eu falei, tem pessoas de vários credos, eu escuto um pouquinho de cada um, que serve para mim eu coloco, e eu tô com a espiritualidade agora latente, eu consigo chegar no ambiente, sentir a energia do ambiente, sentir pessoas que estão a favor, pessoas que estão contra. Às vezes, numa reunião de trabalho, eu consigo sentir a energia da pessoa e sou direcionado a falar as palavras certas no momento certo, uma percepção que antes eu não tinha, e tudo partiu do ensinamento de uma pessoa que eu tinha mais preconceito, né, que eu tinha muito preconceito com a religião da Umbanda, que ela é meio que demonizada pelas formações evangélicas, né, fundamentalistas, que é da onde minha família frequentava, e muitas pessoas demonizavam essa religião. E eu tive ensinamento de uma irmã lá do caminho que eu frequento, né? A instituição que eu frequento chama-se Caminho da Terra Santa. E uma das irmãs lá, que é guardiã na casa, a religião dela é da Umbanda, né? De formação. E ela que me falou a frase que começou a mudar a minha vida realmente, que era: Deus permite que nós venhamos a cair só para levantarmos mais fortes duas vezes mais fortes, né? Ela falou exatamente isso. Deus permite que você caia para você se levantar duas vezes mais forte. E essa foi a pregação mais linda que eu ouvi, que mais me serviu, mais me impactou. Foi o momento que eu estava realmente precisando ouvir aquilo, porque eu estava nesse processo de limpa e suja com a medicina, e estava meio que me desanimando já. Eu estava falando, caramba, daqui a pouco eu vou estar igual eu estava quando eu era adolescente na igreja evangélica, né? Que você começa a andar, aí você peca, você se sente culpado, se sente excluído e você sai fora. E aí, quando eu recebi essa palavra dessa irmã, aí fez total diferença, porque eu falei, caramba, e era a pessoa que eu menos daria crédito ali na época, por causa do meu preconceito. Quando eu ouvi isso me quebrou em dois. Aí eu comecei a refletir sobre essa frase: Deus permite que a gente caia para se levantar duas vezes mais forte. Eu estava nesse processo de cair, levantar. Aí eu assumi essas palavras para mim, e aí foi a hora que eu comecei realmente a caminhar para frente. Tive a oportunidade de agradecer a irmã depois, né, uns meses depois, e toda vez que eu incorporei essa palavra na minha vida, quando eu vou tomar meu sopro do rapé aqui em casa, mesmo quando eu vou consagrar a medicina ayahuasca, eu cito essa palavra para mim mesmo. Eu bato 3 vezes no peito e falo: o mal não faz morada na minha casa. Faço isso 3 vezes e cito essa frase que a irmã me ensinou. E graças a Deus, esse preconceito que eu tinha com as religiões de matriz africana caíram. E aí eu aprendi mais coisas de mais religiões ainda, né, do questão das religiões do Oriente, né, aqueles cantos mais lindos que eu acho que é os cantos Hare Krishna, Vishnu, Shiva. Essas músicas têm uma temática, uma força enorme. Comecei a ouvir as músicas, então, ou seja, a espiritualidade está me levando para lugares que eu tinha preconceito, tinha desconhecimento, e são essas regiões que estão me fortalecendo. E a região que eu achava que era fortalecimento não passava de preconceito, não passava de pretensão. É uma certa arrogância até, né, de uma pessoa se sentir superior, sendo que, na verdade, ela só está podando os outros, né? Então, hoje, a minha espiritualidade está sendo constituída um pouquinho de cada um, mas com muito amor. Amor à medicina, respeito às medicinas e pelos irmãos. Ah, é engraçado você falar da religião, não só a Igreja Católica, como outras igrejas, elas podam outras religiões para você ficar ali com eles, acreditar que aquela é a religião verdadeira. E na verdade são todas verdadeiras, né? E você não precisa ficar preso a nenhuma. A Igreja Católica tem o seu valor, como a Igreja Evangélica tem o seu valor, como todas essas instituições religiosas têm. A gente só precisa mudar o olhar, quebrar esses paradigmas de visão que foram criados por muito tempo e fazer essa mudança interna. Que aí você viu que você olhando outras religiões, quantos ensinamentos você teve, né? Sim, e para ver como que a gente age errado, né? A gente que eu digo, me incluindo todo mundo, a sociedade moderna, né? A sociedade conectada na internet 24 horas. Eu não tinha religião nenhuma, espiritualidade nenhuma. Eu estava completamente perdido na pornografia, nas drogas, no álcool. Eu estava todo errado, mas ainda assim me sentia no direito de julgar os outros. Você vê como a gente tá, é uma coisa tóxica, né? Esse padrinho chegou em mim, fez o convite há 2 anos atrás,
Eu do alto da minha arrogância, não, não preciso disso, isso aí é coisa de doido. Eu não tinha nada e ainda queria julgar o outro que tinha. Eu achava que o outro era errado, sendo que o errado era eu, né, que não tinha nada, estava todo torto, todo errado e ainda queria julgar a religião dos outros. E hoje, graças a Deus, eu perdi isso, né, essa coisa do, sei lá, né, do homem branco conectado na internet que acha que pode julgar o mundo inteiro lá do alto do Twitter, né, sei lá. Hoje, graças a Deus, eu só consigo conviver e só consigo falar se eu gosto ou não de uma coisa depois que eu experimento. Isso na espiritualidade está me servindo muito, porque É verdade. quanto mais eu me abro para os ensinamentos durante o trabalho com a ayahuasca, durante os ensinamentos aqui com o Pai Rapé na minha casa, que eu medito bastante, quanto mais eu me abro, mais eu me limpo, mais eu deixo os preconceitos para trás, essa bagagem de preconceitos, e mais eu vou aprendendo. É a humildade de falar que a gente não sabe nada. Eu não tinha essa humildade. E hoje eu estou reaprendendo essa humildade de falar, olha, não sei nada, do alto dos meus 42 anos de idade, eu estou aprendendo a viver, como se eu estivesse começando a engatinhar. E quando eu assumi essa humildade, deixei minha arrogância de lado, aí que eu comecei a progredir. Progresso esse que se traduz na minha vida, com as travas que eu fui deixando para trás, emocionais. Se fosse alguém falasse para mim há 9 meses atrás que eu estar gravando um programa falando da minha vida para outras pessoas, eu ia falar, tá louco, né? Nunca que eu vou fazer isso. E hoje eu estou fazendo isso com o maior amor possível. Ah, gratidão. E vai te servir para muitas pessoas, meu. Com certeza, vai ajudar muita gente a mudar esse paradigma, a buscar um novo caminho, tentar quebrar esse vício, que é muito difícil. Parece que é fácil, mas não, é difícil demais. Gratidão, irmão, pelo teu tempo, tá contando a sua experiência que é muito íntima. Opa, Eu sei que se abrir dessa forma, ainda mais sobre pornografia, já teve uma época que eu era muito ligado nisso, mas eu consegui, graças a Deus, quebrar esse paradigma. Eu quebrei fazendo um curso de massagem tântrica, sim. então foi muito importante para mim naquele momento, né, ter essa nova percepção, ter esse respeito pelo sexo, ter o respeito pela companheira que está ao nosso lado. E isso modificou muito o meu convívio com as mulheres. Então, gratidão, irmão. Opa, eu que agradeço aí. E eu queria deixar aqui o último recado aqui, né, que no sentido de deixar as pessoas que usam pornografia estão buscando um prazer, né? Só que eu fui até o limite desse vício e não tinha mais prazer naquilo, né? Só tinha sujeira e sofrimento. Prazer hoje em dia eu tenho em estar limpo, em estar buscando a Deus, prazer de dar um abraço no irmão, numa irmã, de não ver maldade nas coisas, de poder andar pelas ruas enxergando as pessoas com os olhos da mente, não com os olhos da malícia que eu tinha antes, enxergando de coração mesmo. Esse é o prazer de estar vivo. É um prazer, é realmente saber que todos nós estamos aqui para aprender, sempre com humildade e graças a Deus pelas medicinas, né? O mundo, em geral, está doente, é uma grande oportunidade a gente receber essas medicinas para nos curar, uma vez que nós nos curarmos, né? Buscar curar mais gente, né? Seja com nossa experiência, nosso testemunho, nosso trabalho, né? Eu tenho o objetivo aí de continuar escrevendo, de repente publicar um livro com a minha experiência e a gente receber as ferramentas na mão e colocar isso para funcionar, né? A gente recebe a medicina do universo, agora a gente se cura e aí a gente pega esse amor e devolve para o universo, né? Eu agradeço aí de novamente pelo seu trabalho, é inspirador ouvir relatos de outras pessoas e espero que o meu relato alcance pessoas também da mesma forma que eu fui tocado por relatos que eu já ouvi aqui. Ah, com certeza vai chegar muitas pessoas e vai ajudar muita gente a buscar novos caminhos, né? O caminho da cura desses vícios, desses males. Mas bom, foi muito bom conversar com você. Ah, tá legal. Gratidão, irmão. Ah, gratidão. Espero que cada vez mais você se torne uma pessoa mais especial que você já é. Tá legal. Arro, irmão. Gratidão. Arro, Fica com Deus. gratidão. Um abraço. Outro. Tchau, Tchau, tchau. tchau.